A madrugada ainda engolia Prokrovsky quando o rádio de uma unidade ucraniana cortou o silêncio com uma mensagem que deixou todos imóveis. Um soldado havia sido capturado pelos russos durante um confronto noturno na zona de contato. A captura aconteceu em um trecho recém-contestado, onde linhas inimigas mudavam de posição quase todos os dias. Era um local caótico, cheio de buracos de artilharia, corredores improvisados e abrigos subterrâneos cavados às pressas. A notícia atingiu a tropa como um choque elétrico. Em guerra, perder alguém para o inimigo é mais do que um risco militar. É um golpe psicológico profundo. Significa entregar informação, entregar moral e entregar símbolos. E naquele setor específico, tudo era questão de honra. A unidade conhecia o soldado capturado. Ele não era apenas um número, era um amigo, um irmão de trincheira, alguém com quem dividiram noites de fome, frio e bombardeios intermináveis. Assim que a captura foi confirmada, os drones de reconhecimento foram acionados. O céu ainda estava escuro, mas a visão térmica revelava movimentações incomuns. Grupos russos haviam se concentrado em um pequeno abrigo fortificado. A estrutura parecia ser uma mistura de bunker improvisado com trincheira ampliada, o tipo de abrigo que eles montam quando querem esconder algo importante, ou alguém. O comando ucraniano rapidamente percebeu. Aquele era o local onde o soldado estava sendo mantido. E pior ainda, havia sinais claros de que o inimigo pretendia transferi-lo para a retaguarda nas próximas horas. Isso tornava qualquer resgate praticamente impossível. Uma vez levado para trás da linha principal, encontrar esse militar seria como procurar um único grão de areia em um campo inteiro destruído. Foi aí que a decisão foi tomada. Montar uma operação relâmpago de resgate antes que a janela de oportunidade se fechasse para sempre. Enquanto os oficiais analisavam mapas e imagens aéreas, os soldados que fariam a parte da missão aguardavam em silêncio. São homens treinados não apenas para atirar, mas para entrar no inferno e voltar vivos. Cada um deles sabia que esse tipo de ação costumava vir acompanhada de baixas. E mesmo assim, ninguém recuou quando seus nomes foram chamados. O briefing foi rápido. O objetivo era simples de descrever e terrível de executar. Infiltrar, neutralizar o bunker, localizar o prisioneiro, extrair e voltar. Tudo isso em uma área onde drones russos vigiavam a cada minuto, onde minas artesanais eram plantadas diariamente e onde qualquer movimento mais brusco poderia desencadear uma barragem de artilharia. O relógio avançava. A primeira luz da manhã começava a aparecer no horizonte, trazendo consigo um frio cortante que entrava pelas roupas como agulhas. O vento empurrava a fumaça de bombardeios distantes e carregava consigo o cheiro metálico que só quem esteve perto de posições destruídas consegue conhecer. Em Prokrovsky, o clima nunca era apenas clima. Parecia sempre parte da guerra. O grupo de assalto iniciou sua caminhada rastejando, movendo-se entre crateras e restos de construções. A comunicação era mínima. Gestos, olhares, sinais silenciosos. A missão dependia de não chamar atenção. Um passo errado e todo o plano ruiria. Os drones ucranianos orbitavam alto, enviando imagens atualizadas do bunker. A cada minuto, os analistas identificavam novos alvos, novas rotas, novos obstáculos. A operação estava em constante mudança, como acontece em guerra real. Ao se aproximarem da zona crítica, os soldados sentiram o terreno vibrar levemente. Era artilharia. Primeiro distante e depois mais próxima. O comando havia acionado uma barragem controlada para distrair as forças russas do outro lado da área. As explosões iluminavam o céu como flechas irregulares, mas precisos. Cada impacto tinha o objetivo de fazer o inimigo olhar para o lugar errado. Quando o grupo chegou a 60 metros do alvo, um drone confirmou. Havia 3 guardas no interior do abrigo, outros 2 circulando na superfície e uma pequena patrulha se deslocando para a área. Isso tornou o tempo inimigo. Eles tinham poucos minutos antes de serem detectados ou cercados. O líder do grupo sinalizou. Era a hora. Primeiro, o movimento silencioso dos guardas externos. Em segundos, ambos foram neutralizados com precisão, sem disparar alarmes. Depois, os explosivistas colocaram uma carga de ruptura na porta do bunker. A contagem regressiva parecia uma eternidade, até que a explosão alafada abriu um buraco na estrutura. O interior vira uma tempestade instantânea. Tiros, estilhaços, gritos. A equipe ucraniana avançou como um raio, limpando cada canto do abrigo. Não havia espaço para hesitação. A adrenalina transformava segundos em eternidades, e mesmo assim, a operação interna durou menos de meio minuto. Ao virar para o canto mais escuro,
um dos soldados iluminou algo que fez o coração bater mais rápido. O companheiro capturado, preso, machucado, mas vivo. Ele tentou falar, mas a voz não saía. Apenas lágrimas silenciosas escorreram quando os companheiros o desamarravam. Mas o pior ainda estava por vir. Assim que a explosão inicial ecoou, as forças russas começaram a se mobilizar. O rádio interceptado mostrava movimentações rápidas, ordens urgentes e sinais claros de que o inimigo compreendeu exatamente o que estava acontecendo. A equipe de resgate agora tinha o soldado de volta, mas estava no meio da zona russa, sem cobertura e com tropas se aproximando por vários ângulos. O grupo iniciou sua retirada. O soldado libertado, incapaz de andar sozinho, foi apoiado por 2 homens. Eles corriam, se abaixando, desviando de tiros que começavam a os unir pelo ar. O drone que guiava a operação estava quase sem bateria, mas ainda conseguia mostrar os corredores seguros, que mudavam a cada minuto conforme o inimigo se movia. A artilharia ucraniana voltou a disparar, dessa vez como escudo. Uma cortina de fogo precisa, criada para bloquear rotas russas e abrir espaço para a fuga. O chão tremia a cada impacto, levantando poeira, lama e fragmentos que atingiam até os soldados em retirada. O trajeto de volta demorou minutos que pareciam horas. Em diversos momentos, o grupo teve que deitar completamente enquanto tiros rasgavam o ar a alguns centímetros acima das cabeças. Em outro trecho, drones russos apareceram, forçando a equipe a usar fumaça tática para despistar extensores. Era um jogo mortal de perseguição, inteligência e resistência física. Quando finalmente avistaram a linha ucraniana, a tensão ainda não havia terminado. A equipe precisava atravessar o corredor da morte. Um trecho aberto onde qualquer movimento poderia ser visto tanto por snipers quanto por drones. Eles correram com tudo que tinham. O soldado carregado gemia de dor, mas se recusava a ser deixado para trás. Foi só ao cruzarem o último metro que puderam respirar. O rádio explodiu com a mensagem que todos esperavam. Equipe de resgate retornou com sucesso. O soldado está seguro. O soldado capturado foi levado imediatamente ao posto médico. Mesmo debilitado, levantou a mão, tentando fazer um sinal de agradecimento. Os seus salvadores, exaustos, sujos, cobertos de poeira e suor, olharam para ele com uma mistura de alívio e orgulho silencioso. A operação seria confirmada oficialmente mais tarde pelas autoridades ucranianas, que divulgaram imagens e relatórios de resgate. Mas o que os comunicados não mostram é o peso emocional, o risco absoluto e a coragem que definiram cada segundo daquela missão em Pokrovsk. Nos bastidores da guerra, longe das câmeras. É assim que nascem histórias que o mundo talvez nunca conheça, mas que entre soldados são lembradas para sempre.